Você sabia que a natação brasileira tem 14 medalhas olímpicas? Se liga nesse vídeo que a gente vai aprofundar um pouquinho esse assunto. Antes da gente começar o vídeo, temos um recado. Vai lá na nossa página no YouTube, se inscreve, ativa as notificações, curte o nosso vídeo, compartilha para quem você quiser. A Foswim está fazendo conteúdo semanal e a gente depende muito do nosso alcance e das pessoas que gostam dos nossos vídeos, ok? Então a gente precisa dessa ajuda aí, faz essa forcinha. Se você está gostando dos vídeos, comenta, compartilha, que a gente agradece bastante. Bom, pessoal, meu nome é Jefferson Lima, vamos falar um pouquinho da história da natação brasileira em Olimpíadas. É bem verdade que o Brasil é um país emergente no meio da natação. Nós não somos considerados uma potência, né, uma potência olímpica, assim como os Estados Unidos, China, Rússia. Mas a gente tem uma história bacana, né, para contar. Nós temos ao todo 14 medalhas olímpicas, poucas pessoas sabem. Mas essa história começa lá em 1958, nas Olimpíadas de Helsinki, onde o nosso atleta Tetsuo Okamoto conseguiu a medalha de bronze nos 1.500 metros nado livre. Então, o Okamoto ele passou a ser o pioneiro, né, nessas conquistas de Olimpíadas, trazendo para o Brasil a primeira medalha olímpica da história. A nossa segunda medalha vem com Manuel dos Santos nos 100 metros livres em 1960. Ele consegue o bronze nessa prova. E aí o Brasil passa a ter 2 medalhas olímpicas de bronze até o presente momento. Em 1980, 20 anos depois da conquista de Manuel dos Santos, nas Olimpíadas de Moscou, o nosso revezamento 4x200 livre, formado por Djan Madruga, um dos maiores atletas de fundo da história do Brasil, Jorge Fernandes, Ciro Delgado e Marcos Mattioli, conseguiram a inédita medalha de bronze na prova do 4x200 metros nado livre. Até hoje é a nossa única conquista nessa prova em Jogos Olímpicos. 4 anos depois, o nosso primeiro grande atleta, vamos dizer assim, internacionalmente falando, Ricardo Prado, era o detentor do recorde mundial nos 200 medley, chegou nas Olimpíadas de Los Angeles em 84 como favorito, mas infelizmente ele acabou não conseguindo o ouro e ficou com a prata nos 200 metros medley. E até então era a nossa principal conquista em nível olímpico no ano de 1984. Em 1992, nos Jogos Olímpicos de Barcelona, Gustavo Borges, o grande Gustavo Borges, o nosso maior medalhista olímpico da história, ele consegue a sua primeira medalha olímpica na prova dos 100 metros nado livre, ficando em segundo lugar, perdendo apenas para o Alexander Popov, o grande nadador da época. Então o Gustavo Borges entrou para esse seleto grupo de atletas brasileiros com medalha olímpica. Essa conquista é muito emblemática, pessoalmente para mim, porque é a primeira Olimpíada que eu tenho recordação, é a primeira Olimpíada que eu acompanhei, eu tinha 7 anos. E essa prova do Gustavo Borges foi muito intrigante, porque o placar eletrônico acusou ele em 8º, e aí ele estava arrasado, dentro do banheiro, chorando, e aí a imagem da Globo, tem uma imagem da Globo, onde ele recebe a informação de que o tempo tinha sido reajustado, e ele tinha passado a ficar em segundo lugar, né? Justamente a colocação que ele atingiu na prova. E aí foi aquela explosão de alegria, e o Gustavo Borges fica marcado aí em 1992, trazendo a sua primeira medalha para o Brasil. Gustavo Borges, que é o maior medalhista em quantidade, né, de medalhas olímpicas da natação brasileira. Em 1996, Gustavo Borges, no seu auge, consegue mais 2 medalhas individuais. Ele foi bronze no 100 metros livre, em prova emocionante, vencida novamente por Alexander Popov. O vice-campeão foi Gary Hall Jr. e o Gustavo Borges acabou ficando em 3º lugar. E nos 200 livre, o Gustavo Borges conseguiu uma prata, totalizando na sua carreira até então 3 medalhas olímpicas. Nessa mesma Olimpíada, Fernando Scherer, o Xuxa, estreava em Jogos Olímpicos e conseguiu uma difícil medalha de bronze nos 50 metros nado livre. Essa prova foi muito interessante, porque nas eliminatórias ele empatou em último lugar com o venezuelano, que na época era um grande rival, e eles tiveram que fazer a série de desempate, e na série de desempate o Fernando Scherer entrou na final com o 8º tempo. E aí, de 8º, pulou para 3º, sendo uma conquista muito emblemática na sua carreira. Então a gente encerra os Jogos Olímpicos de 1996 com 3 medalhas olímpicas. Chegamos às Olimpíadas de 2000, Sydney, Austrália. Nessa Olimpíada, o revezamento do Brasil levou o bronze no 4x100 metros nado livre, numa prova emocionante. A equipe era composta por Gustavo Borges, Fernando Scherer,
Carlos Alberto Jaime e Edivaldo Bala Valério. No finalzinho da prova, a gente fez um esquema suicida, né, onde os mais fortes abriram a prova, sobrou para o baiano Edivaldo Valério, Bala, fechar esse revezamento, e o Edivaldo Valério conseguiu fazer algumas ultrapassagens e deixou a gente com essa medalha de bronze épica. A única medalha de bronze, a única medalha, para falar a verdade, nessa prova, na história da natação brasileira. Em 2008 chegamos a Pequim, onde pela primeira vez o mundo observava o fenômeno César Cielo. Então César Cielo foi bronze na prova dos 100 metros nado livre, um dia antes de começar a nadar a prova dos 50 metros livre, na qual ele foi o grande César Cielo durante mais de 10 anos. No final da prova, o repórter da Globo perguntava qual era a sua expectativa para o 50 livre. E eu me lembro como se fosse hoje ele dizendo: amanhã o 50 é meu. E assim foi. Então o César Cielo conquistou a primeira medalha de ouro da natação e única da história nos 50 metros nado livre, quebrando o recorde olímpico na ocasião, fazendo 21,32 e se tornando o homem mais rápido do mundo naquele momento. Não era o recorde mundial, mas era o recorde olímpico. E esse recorde mundial posteriormente foi quebrado em 2009 e perdura até hoje. Então César Cielo, nas Olimpíadas de Pequim, conquistou 2 medalhas, um bronze e um ouro, e passou a ser o maior atleta do Brasil da história, por ser o único detentor de um ouro olímpico da natação brasileira nos Jogos Olímpicos. Chegamos em 2012, nas Olimpíadas de Londres. César Cielo chega como grande favorito para faturar o bicampeonato no 50 livre e, infelizmente, na final não fez uma boa prova e acabou ficando com bronze, totalizando 3 medalhas olímpicas. Nessa mesma Olimpíada, Thiago Pereira conseguiu a prata nos 400 medley, inclusive superando Michael Phelps. Então foi uma Olimpíada onde nós conseguimos 2 medalhas. E para finalizar essa história, no Rio 2016, onde se esperava muito da nossa natação, muito se foi investido, infelizmente os resultados não vieram, porém nós não passamos em branco e nós tivemos a primeira medalha olímpica da natação feminina com a Poliana Okimoto, conquistando o 3º lugar nos 10 km da nossa maratona aquática, numa prova disputadíssima, onde tivemos uma desclassificação de uma das atletas que estavam no pódio, e a Poliana Okimoto, que tinha ficado em 4º lugar, subiu para o 3º, e essa é a única medalha da natação brasileira na história dos Jogos Olímpicos. Bom, essa história é predominantemente masculina. Isso mostra que o Brasil precisa evoluir muito no esporte feminino. É uma tendência cultural. Nós percebemos que a maioria das conquistas acabam vindo da ala masculina. Isso tem que mudar, né? Isso tem que mudar e a gente tem que começar a mudar desde cedo. E é um processo que demora, mas que infelizmente na natação ainda é muito perceptível. Essa é uma história muito bacana, uma história rica, tá? São 14 medalhas. Poderia ser melhor, com certeza, temos potencial para isso, mas a luta continua, né? Todos os treinadores do Brasil fazem um trabalho muito importante, mas a gente está inserido num país que realmente precisa evoluir muito no sentido de política esportiva, né? E na cultura do esporte. Nós estamos muito atrás de outros países que são considerados potências olímpicas e temos uma área geográfica, uma população maravilhosa, que não é nada impossível da gente chegar nesse nível. Porém, precisamos estabelecer uma mudança radical na política e na cultura esportiva dentro do Brasil. Espero ter ajudado a todos vocês, espero ter sido um assunto muito bacana, muito enriquecedor. Acredito que nem todo mundo sabia essa quantidade de medalhas e esses nadadores que participaram dessas conquistas. Então a gente espera ter trazido um conteúdo diferente, né, uma curiosidade. É importante a gente saber o histórico do esporte que a gente pratica. Qualquer dúvida, entre nos comentários, faça um comentário que a gente vai ter todo o prazer de responder para vocês, ok? Até a próxima, um grande abraço.